Olá, meus queridos alunos e alunas. Quero aqui convidá-los para mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, professor de matemática, aqui do Centro de Mídia, e vou trazer um tema muito importante. Observe, aula de número 11, objeto de conhecimento, valor numérico de expressões algébricas, detalhamento, resolução e elaboração de problemas que envolvam o cálculo do valor numérico de expressões algébricas. Então, já sabemos o que vamos estudar, então vamos à aula. Muito bem, meus queridos alunos, vamos aqui dar início na nossa aula. Vamos abordar o que são expressões algébricas, porque já que a gente vai falar de expressões algébricas, precisamos, claro, saber o que são expressões algébricas. Então, a gente costuma dizer o seguinte, alunos, que expressões algébricas, ou melhor, que expressão é uma sequência de operações matemáticas, certo? Onde contém números e operações. Isso é uma expressão algébrica. Perdão, isso é uma expressão. Mas quando nessa expressão tem letras e números e operações, e aí nesse caso nós vamos estar diante de expressões algébricas. Tudo bem? Então, acompanha comigo aqui algumas definições aqui sobre expressões algébricas. Bom, continuando o que são expressões algébricas, olha só o que eu tenho aqui do meu lado. Contém números, letras, que é o que nós chamamos de variáveis, e operações matemáticas. Mas tem outra definição ainda. As letras representam valores desconhecidos, ou simplesmente o que nós chamamos de valores genéricos, tá bom? Continuando aqui a ideia. Expressões algébricas não possuem um valor numérico fixo. Por quê? Depende do valor atribuído às variáveis. Ok? Olha outra observação. Perdão, outra observação não. Um exemplo, 2x mais 3y menos 7. 2x mais 3y menos 7 é uma expressão algébrica. Por quê? Porque possui operações matemáticas, porque possui letras e números. Tudo bem? Então definimos aí. Expressões algébricas são um conjunto, uma representação de um cálculo, bora pensar assim, que é representado por letras e números, números e operações matemáticas. Tudo bem? E aí, meus queridos alunos, nesse universo aí do estudo da expressão algébrica, vou dizer uma coisa para você. Nesse universo das expressões algébricas, elas não são somente letras, números e operações. Elas têm significados, dependendo do contexto onde está inserido essa expressão algébrica. Então, nessa aula, eu vou focar um pouco aqui, trazer para vocês aqui alguns contextos onde as expressões algébricas se fazem presente, tá bom? Mas você já sabe, expressão algébrica tem que ter o quê? Números, letras e operações. Beleza? Agora, nós vamos abordar como calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Você vai perceber que é muito tranquilo para calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Então, eu sei que você quer aprender, vem comigo. Então, na tela temos aí, o valor numérico de uma expressão algébrica. Se tivermos a expressão algébrica 2x mais 3y menos 7, olha aí, e dissermos que x é igual a 5, só vai até marcar aqui, que x é igual a 5. Opa, bora pegar outra cor do pincel, Vou pegar o pincel aqui, x é igual a 5 e y é igual a 2. Qual o valor numérico dessa expressão algébrica? E aí, meus queridos alunos, para determinar o valor numérico, onde tem a variável, onde tem x, ou x é uma variável, tá bom? Y é outra variável. Nós vamos fazer aí a substituição. Onde tem x, vamos substituir por 5, E onde tiver y, nós vamos substituir por 2. Olha, vejam só como vai ficar. Vou repetir a expressão aqui, tá? 2x mais 3y menos 7. Mas quanto vale x mesmo? Vale 5. Então, vamos ficar aqui, com duas... lembra que entre letras e números sempre existe uma multiplicação. Vou colocar o pontinho aqui só para indicar, para a gente lembrar que tem, tá bom? Então, 2 vezes... Quanto é o x mesmo? O x é igual a 5. Então, vai ficar 2 vezes 5 mais 3 vezes 2. E aí a gente vai repetir o restante da operação, da expressão. Menos 7. E aí, fazendo o cálculo, 2 vezes 5, 10, mais 3 vezes 2,
6 menos 7, certo? E aí, ó, fazendo o cálculo novamente, vamos fazer, ó, 10 mais 6, 16. Repete aqui o menos 7, ó. Eu vou colocar a resposta bem aqui, tá bom? 16 menos 7 é igual a 9. Tudo bem? Só marca bem, ó. Nós substituímos o valor do x e do y, x por 5 e y por 2. Chegamos aí ao valor da nossa expressão algébrica, certo? Lembra que o professor falou que a expressão algébrica não tem um valor fixo? Claro, não tem um valor fixo porque ela vai depender dos valores das variáveis. No nosso caso, x foi 5 e y foi 2. Mas se fosse outros valores, o valor da expressão algébrica teria outro valor. Por isso a gente costuma dizer que as expressões algébricas não têm um valor fixo, né? Vai depender do valor das variáveis, que será atribuído às variáveis, certo? E aqui nós temos uma tabela para a gente praticar essa ideia de expressões algébricas, só para praticar, tá bom? Lembra o seguinte, ó, entre letras e números sempre tem uma multiplicação, então se tem um 3x, mas se tivesse apenas assim, ó, seria a mesma coisa, tá bom? E a gente vai substituir nesse caso o x por 4, por menos 2, por 0, por 3 e por 6, certo? Fazendo essa substituição, vamos ter 3 vezes menos 4, cuidado, 3 vezes, ó, vai ter aqui assim, ó, 3 vezes menos 4. Multiplicação com sinais diferentes, vou melhorar aqui a situação aqui, 3 vezes menos 4. Multiplicação com sinais diferentes, o resultado é negativo, 3 vezes 4 é 12. Então, ficamos então com menos 12. 3 vezes menos 2. 3 vezes menos 2, vou colocar aqui, ó, 3 vezes menos 2. Cuidado de novo, ó, operações com sinais diferentes, o resultado é negativo, e 3 vezes 2 é 6. Então, vamos ter aqui, ó, menos 6. Agora ficamos então, ó, com 3 vezes 0. 3 vezes 0. Fazendo 3 vezes 0, nós vamos ter 0 como resposta, certo? Agora vamos fazer, ó, 3 vezes 3. 2 números positivos, o resultado será positivo, e 3 vezes 3 é igual a 9. Continuando, ó, praticando aqui, ó, temos aqui o termo 3x, né? 3x vezes 6 agora, né? E aí, o x é 6, então nós vamos ter 3 vezes 6, que é igual a 18. Beleza? Agora, cuidado aqui, ó. Nós temos agora x ao quadrado, certo? Vamos pegar o x, o valor do x e elevar ao quadrado. Olha como vai ficar. Você vai colocar bem aqui do lado, só para a gente perceber como é que fica o cálculo. Vai ficar, para x igual a menos 4, nós vamos ter menos 4 elevado ao quadrado, certo? Menos 4 ao quadrado é pegar o menos 4 e multiplicar por ele mesmo, certo? É como se pensássemos assim, ó. Menos 4 vezes menos 4. Certo? Pensando assim, ó, menos 4 vezes menos 4 é igual a 16. E menos vezes menos, na operação de multiplicação, sinais iguais, resultado positivo, tá bom? Tem outra regra que diz que qualquer base elevada a expoente par, o resultado também será positivo, tá legal? Então, fazendo assim, eu não vou ter aqui com resposta, vou botar assim, ó, mais 16, tá bom? Resultado positivo. Então, menos 4 ao quadrado é 16. Quanto é menos 2 ao quadrado? É 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. E será positivo. 0 ao quadrado é 0 vezes 0. Então, é 0. 3 ao quadrado é 9. E 6 ao quadrado, ó, substituindo o x por 6, 6 ao quadrado é igual a 36. Pronto. Preenchemos a nossa tabela, nós exercitamos aí, praticamos aí, né, essa situação. Tudo bem? Bora continuar? Porque tem mais outras coisas interessantes que o professor preparou para vocês ainda nessa aula. Vejam só aqui comigo. Falei para você que a expressão algébrica ela não é apenas a operação de letras, de números, letras e operações matemáticas. Não é apenas isso. Olha só um contexto que eu vou trazer para vocês aqui, ó. Uma viagem por aplicativo de transporte. Tenho aqui ao meu lado, né, um aplicativo de transporte e nele nós temos aí uma operação, uma expressão algébrica aí representada, tá bom? Então pensa assim comigo. Será que você já parou para pensar como é calculado o valor de uma corrida por um aplicativo de transporte? E aí, como é que ele sabe o valor da resposta, hein? A gente costuma dizer assim, parece mágica, né? Você coloca lá o destino, para onde vai, ele vai, calcula e dá já o valor da resposta, o valor daquela viagem, o valor daquela corrida, né? Bom, mas não é mágica não, pessoal, porque por trás de tudo isso tem uma expressão algébrica,
tá bom? No nosso caso, ó, nós temos um aplicativo de transporte que cobra uma tarifa de R$ 4,00 fixo, tá bom? E mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. E aí nós temos a expressão aí, ó, 1,5x mais 4. Essa expressão algébrica, ela determina o valor a ser pago por uma corrida de transporte, por uma corrida por aplicativo, certo? E aí, pensando assim, ó, pensa o seguinte, ó, que o x que está aí na nossa equação, ele é exatamente a variável. Ele é a distância da corrida em quilômetro. De acordo com a distância, essa fórmula que está dentro do aplicativo, ela vai dizer quanto é o valor a pagar. Legal, né? Bom, agora bora praticar essa ideia aí e vamos descobrir que não é mágica não, né? O aplicativo da resposta, na verdade, é uma expressão algébrica que está lá dentro do aplicativo, ele processa lá rapidinho e dá a resposta. Tudo bem? Bom, bora avançar, porque vamos determinar o valor de algumas corridas aqui por esse aplicativo. O valor a pagar por simular, na verdade, né? Algumas corridas a ser paga por esse aplicativo nas condições que foram aí apresentadas. Tudo bem? Bom, temos aqui assim, ó, quanto uma pessoa pagará por uma corrida de 10 km. Mas qual é mesmo o valor, a fórmula que está lá no aplicativo? Vou representar valor só pela letra V, tá bom? O valor igual 1,5x mais 4. Lembrando que 1,5 é o valor de 1 km rodado, x é o valor da distância, né, a variável, e 4 é um valor fixo, tá bom? Bom, mas essa corrida terá 10 km. Olha como vai ficar, ó. 1,5 vezes 10 mais 4. Certo? E aí a gente vai fazer esse cálculo. Quanto é 1,5 vezes 10? Eu gostaria que você pensasse assim, ó. Multiplicar um número decimal por 10 é só andar com uma vírgula para a direita. Isso nos ajuda na hora de fazer cálculo por 10, por 100, por 1000, tá bom? No caso 10, bastava a gente andar uma casa para a direita. É como nós disséssemos assim, ó. Valor 1,5 vezes 10 é igual a 15, mais 4, que é o valor fixo da corrida. Certo? Dito isto, ficamos aqui, ó, que o valor a ser pago por uma corrida de 10 km será de R$19. Beleza? Legal, né? Viram só? Não é mágica que tem por trás do aplicativo para ele saber o valor da corrida? Na verdade, tem matemática aí envolvida, ó. Viram só? É pura matemática. São expressões, né, algébricas que estão aí envolvidas e dá pra gente fazer manual aí no braço, como a gente fez agora, para saber uma corrida de 10 km. Tudo bem? Bora avançar, porque se essa corrida tivesse 15 km, hein? Como ficaria? Bom, alunos, a equação a gente já sabe, tá bom? O valor é igual a 1,5x mais 4, certo? Ah, mas agora a corrida tem 15 km. Então nós vamos substituir aqui, ó. Valor igual a 1,5 vezes 15. Vezes 15, mais 4. E aí a gente tem que fazer esse cálculo, né? 1,5 vezes 15. Fazendo esse cálculo, nós vamos obter R$22,5, ou R$22,50, né? Porque vai se tratar de dinheiro, mais 4. E aí o valor a ser pago por uma corrida de 15 km é de R$22, ou melhor, perdão, é de R$26, porque nós vamos fazer 22,5 mais 4, que nós vamos ter então 26,5. Como nós estamos tratando de dinheiro, podemos representar simplesmente sendo R$26,50. Esse aqui seria o valor a ser pago por uma corrida de 15 km. Tudo bem? Bora continuar ainda com essa ideia do aplicativo ainda? Porque olha só o que eu quero mostrar para você. Tem que ficar muito claro, quando nós temos o valor da expressão numérica, que representa aí o valor da corrida, a ser pago por uma corrida de aplicativo, olha só, 1,50, pessoal, esse valor, perdão, 1,50 ou 1,5, como está aí na fórmula, ele representa o valor de cada quilômetro rodado, tá bom? X representa a variável, representa a distância a ser percorrida. E o 4, ele é um valor fixo, é como se fosse uma tarifa já fixa, tá bom? Então fica claro isso para a gente poder responder a nossa letra C. Acompanha aqui, ó. Olha o que diz a letra C. Se a plataforma aumentar a tarifa inicial para R$6, como ficará a expressão? Bora pensar assim, ó. O valor da corrida, na fórmula antiga, é 1,5x mais 4,
certo? Mas qual é o valor fixo nessa fórmula? Esse aqui, tá? 4 é o valor fixo. Tudo bem? Aí, ó, se a plataforma aumentar a tarifa inicial para R$ 6, como vai ficar a fórmula? Olha como ela vai ficar, ó. O valor é igual a 1,5. Opa, faltou o x, né? 1,5 x mais 4, não, agora mais 6, porque agora o valor fixo seria 6. Isso quer dizer que as corridas ficariam um pouco mais caro. Quer dizer que a cada corrida ficaria pelo menos R$ 2 mais cara se o aplicativo alterasse o valor aí para R$ 6 a parte fixa, né? A taxa fixa por corrida. Tudo bem? Bom, espero que você esteja compreendendo até aqui, porque eu vou trazer outro contexto aqui para a gente resolver. Olha o que diz o contexto. João é vendedor ambulante e vende cachorro-quente. Ele utiliza a expressão 2x mais 8 para calcular o preço de cada cachorro-quente, onde x representa o número de salsicha. Tudo bem até aí? Então, pessoal, pensando assim, ó, pense da seguinte maneira, ó, P representa o preço total do cachorro-quente, X representa a quantidade de salsicha, 2 representa o preço de cada salsicha e 8 representa o custo fixo do cachorro-quente. É como nós dissemos o pão, o condimento e os outros produtos que tem lá no cachorro-quente, certo? Pensando assim, se um cachorro-quente tem 2 salsichas, qual é o preço? Bom, perceba o seguinte, ó. Quando eu estou falando aqui, vou trocar o pincel aqui, vamos pegar o vermelho. Se eu estou falando do X aqui, ó, o X representa a quantidade de salsicha, tá bom? Olha como fica tranquilo para saber se um cachorro-quente tem 2 salsichas, qual é o preço. Então, olha só, vou representar preço pela letra P. O preço é igual a 2x mais 8. Mas, alunos, quanto vale o X para resolvermos essa situação? O X vale 2, porque nesse contexto nós temos aí 2 salsichas. Então, o preço será 2 vezes 2 mais 8. Vamos colocar bem aqui a resposta, tá bom? O preço é igual, 2 vezes 2 é 4, mais 8, 12. Então, o preço será, então, de R$ 12 se o cachorro-quente tiver 2 salsichas. Mas olha só outra situação. E se tiver 3 salsichas, quanto será o preço? É só substituir o X por 3. Então, olha só, o preço que é igual a 2x mais 8, mas esse vai ter 3 salsichas. Então, vai ficar P igual a 2 vezes 3 mais 8. Fazendo o cálculo, nós temos que P é igual a 2 vezes 3, 6. Aqui, ó, 2 vezes 3, 6, mais 8, 14. Então, o preço agora será R$ 14, que será pago por um sanduíche com 3 salsichas. Beleza? Bora continuar? Porque tem uma outra situação que eu quero que você observe ainda, se tratando aí da ideia do João, que é vendedor ambulante e vende cachorro-quente. Olha o que diz agora. Se João decidir aumentar o preço da salsicha em 50 centavos, qual será a nova expressão para calcular o preço do cachorro-quente? Marca bem o que eu vou falar para você aqui, ó. Esta expressão aqui, ó. Vamos pegar aqui. Esta expressão, ela representa o preço do cachorro-quente, certo? O número 2, alunos, ele representa o valor, atenção, o número 2 representa o valor de cada salsicha. E X representa a quantidade, certo? Então, a princípio, a nossa fórmula era P igual a 2x mais 8, certo? Mas, se João decidir aumentar o preço de cada salsicha em 50 centavos, qual será então a nova expressão? Perceba o seguinte, o que era R$ 2,00, que era o preço da salsicha, vai custar quanto agora? Vai custar R$ 2,00, tá até assim, ó, mais 50 centavos, 0,50 centavos. R$0,50 centavos. Quer dizer, então, que agora o preço fixo, ou melhor, o preço de cada salsicha é de R$ 2,50. Então, a nossa fórmula ficaria da seguinte maneira. O preço seria igual a 2,5 ou 2,50, como queira dizer, multiplicado por x mais 8. Então, se João decidir aumentar o preço de cada salsicha em 50 centavos, né,
a nova expressão para calcular será 2 que multiplica, ou melhor, 2,5 que multiplica x mais 8, beleza? Bom, espero que você esteja compreendendo e esteja gostando aí dessa relação existente entre as expressões algébricas e o mundo, no nosso dia a dia, né? Como que as coisas acontecem, né? Imagina só, o seu João poderia pegar, né, em uma situação real de vida, ele poderia colocar essa expressão que determina o preço de cada cachorro-quente lá no painel, né? E aí o cliente chegava e dava dele saber quanto ele iria pagar por um cachorro-quente de acordo com a quantidade de salsicha que o cliente gostaria, né, que tivesse lá no seu cachorro-quente. Beleza? Legal, né? Bom, tem mais uma questão que eu quero ainda mostrar para vocês que a gente vai utilizar ainda também a ideia de expressões algébricas. Tá legal? Veja a quantia gasta por 4 amigas em um shopping. Olha o que diz aí o que a historinha traz aí pra gente, ó. Presta atenção, ó. Lara gastou X reais. O professor vai colocar bem aqui. Presta atenção, não traduzir esse texto para depois escrever a expressão algébrica, tá bom? Olha a outra situação. Márcia gastou o dobro de Lara. Dobro, meus queridos alunos, é a ideia de 2 vezes, tá bom? Isso quer dizer que Márcia gastou 2 vezes X, ou simplesmente 2x. Certo? Outra situação. Clara, olha, nós estamos tratando aqui, ó. Clara gastou o triplo de Márcia menos 20. Espera aí. Triplo de Márcia, como assim, professor? Pense assim, ó. Dobro quer dizer 2 vezes. O triplo quer dizer 3 vezes, certo? Mas olha só, Clara gastou o triplo do que Márcia tinha gasto, menos 20. Então, Lara tinha gasto quanto? Tinha gasto 2x. Bora continuar a ideia aqui, ó. Lara gastou X reais, Márcia gastou o dobro de Lara, então Márcia gastou 2x. Clara gastou o triplo de Márcia. Ah, tá. Então, se Clara gastou o triplo de Márcia e Márcia gastou 2x, então, ó, respondendo aqui, ó, essa situação aqui, ó, Clara gastou 2, ou melhor, triplo, né? 3 vezes 2x menos 20. Certo? Então, Clara gastou o triplo de Márcia menos 20. Mas quanto Márcia tinha gasto? 2x. Então, por isso, 3 vezes 2x menos 20, que podemos reescrever sendo 3 vezes 2, 6x menos 20. Guarda essa informação. Vai guardar as informações. Essa informação e mais essa informação. E Mirella gastou R$ 85. A pergunta... Bora aqui na pergunta. A quantia gasta pelas 4 amigas pode ser representada pela expressão algébrica. Bora ver? X mais 2x mais 6x menos 20 menos 85. Essa expressão algébrica representa toda a situação, o problema que nós tínhamos em mão. Certo? A parte, vou só voltar aqui, né? A parte que Lara gastou, a parte que Márcia gastou, a parte que Clara gastou e a parte que Mirella gastou, certo? Dito isto, a gente vai ter que organizar essa nossa expressão algébrica, ou melhor, nós vamos reduzir os termos semelhantes dessa expressão algébrica. Então, marca mesmo que isso vai falar para você agora. Você pode somar, ó, x com 2x mais 6x, certo? Fazendo essa conta, nós temos aqui, antes do x, sempre tem o número 1, a gente vai fazer assim, ó. 1 mais 2, 3, mais 6, 9. 9 e repete a variável x. Estamos juntando esses termos. 1x mais 2x mais 6x. Menos 20, perdão, aqui não é menos, tá? Aqui é mais aqui, ó, porque Márcia gastou, Mirella, perdão, vou voltar em quem é a pessoa. Porque Mirella gastou R$ 85, tá bom? Então, não gastou menos 85, ela gastou mais 85. Então, ficamos com mais 85. Então, 9x menos 20 mais 85. Certo? Agora, só posso fazer a operação entre menos 20 e mais 85. Tá legal? Então, ó, repete aqui o 9x menos 20. Menos 20 mais 85, pessoal, vai dar mais 65. Só ficar atento com a operação do sinal bem aqui, né? Sinais diferentes. Subtrai e coloca o sinal do maior número,
certo? Então, no nosso caso, então 9x mais 65, que é a letra D, a nossa resposta. Ok, pessoal? Resolvemos aí, escrevemos aí a expressão algébrica referente a toda essa situação. Que Lara gastou X, Márcia gastou o dobro de Lara, Clara gastou o triplo de Márcia e Mirella ainda gastou R$ 85,00. Beleza? Bom, a ideia nessa questão era justamente isso, mostrar para vocês uma situação problema e representá-la na forma de uma expressão algébrica. Agora tem só mais uma questão aqui para a gente fazer. Presta bem atenção, que é bem legal também, bem interessante. Venham aqui comigo. O estacionamento ele cobra R$ 5,00 pela primeira hora de uso e a cada hora adicional cobra mais R$ 3,00. Se Vitor deixou o carro nesse local por 3 horas, quanto vai pagar pelo período estacionado? Bom, pensa bem, a primeira hora é R$ 5,00, as demais horas custa na verdade, R$ 3,00. Uma expressão que representa essa situação problema seria a seguinte, ó. O preço a pagar é igual a 5 mais 3, que multiplica a quantidade de hora, que eu vou representar aqui pela letra H, menos 1. Ah, isso está estranho isso. Pensa assim comigo, ó. 5 é a parte fixa, certo? E a hora é H representa a quantidade de hora. E o 3 que o professor colocou aqui, ó, é o valor de cada hora após a primeira hora de estacionamento, certo? E aí, pensando assim, nós podemos dizer o seguinte, ó, que o preço é igual a 5 mais 3, presta atenção agora. Quantas horas ficou estacionado? 3. Então, 3 menos 1. Resolvendo a nossa expressão, que agora virou uma expressão numérica, né? Substituímos a variável, né? A variável H, ficamos então com 5 mais 3 menos 1 é igual a 2. 3 vezes 2, 6. Vou colocar a resposta bem aqui. Temos então que P é igual a 5 mais 6, que é igual a 11. No caso é dinheiro, então, R$11. Certo? Usamos a expressão algébrica para a gente responder essa situação. Mas olha só, para você dizer, professor, sempre eu tenho que usar a expressão algébrica? Não. Vou dizer para você que nem sempre você teria que usar a expressão algébrica. Por quê? Você pode fazer também cálculo mental, né, mentalmente, desde que você consiga ter todo esse pensamento algébrico da situação problema. Certo? Pensando ainda na nossa questão aqui, ó, nosso exemplo 4. Pensa assim comigo. Que um estacionamento cobra R$5,00 pela primeira hora de uso e cada hora adicional cobra R$3,00. Se você deixou o carro, se o Vitor deixou o carro por 3 horas, quer dizer que na primeira hora ele tinha pago R$5,00, né? E nas 2 horas seguintes ele tinha pago R$3,00 por cada hora. Nesse caso, pessoal, o pensamento algébrico nós estamos fazendo uma dedução do pensamento algébrico e a gente consegue chegar na resposta. Então seria R$5,00 da primeira hora, mais R$6,00 seria o equivalente às outras 2 horas que ficou no estacionamento. Certo? Então, meus queridos alunos, era isso que o professor Paulo tinha para trazer para você na aula de hoje. Espero que você tenha gostado da aula, você tenha compreendido, porque a ideia era essa mesmo, fazer cálculos simples utilizando aí as expressões algébricas. Tudo bem? Assim eu me despeço e vou aguardar vocês em um próximo encontro, viu?